Boa noite, tudo bem? Como vai, Suzana? Boa noite, professor, tudo bom? Opa, estava sem som. Agora tá me ouvindo? Eu estou ouvindo sim. Boa noite, tudo bom? Sim, tudo ótimo. Vamos começar a terceira semana, então. Então, pessoal, hoje é a terceira semana, é a última semana de aula, né? Porque semana que vem nós temos algumas tarefas para vocês cumprirem e depois é a prova. Continuando o que a gente estava comentando todo esse mês sobre a disciplina de medicina, saúde e segurança do trabalho, nós vamos ver agora no início algumas questões básicas aqui. Primeiro, as conotações sobre o que é o fundamento de segurança no trabalho. Deixa eu só acertar aqui. Só um momento que eu vou deixar ele na slide correta. Então, bom, primeiramente, os programas de saúde e segurança ocupacional, depois vamos continuar sobre a questão da CIPA ainda, né, dos acidentes de trabalho que nós estávamos vendo na última aula, os riscos ocupacionais, e aí vai falar mais um pouquinho sobre acidente de trabalho. Lembrando que a gente comentou muito sobre a questão lá da mudança da profissão da RH, né, como agora ela é responsável por diversas áreas e é uma das mais importantes dentro da empresa. Uma delas também ela fazer parte dessa questão da segurança ocupacional, né, segurança da empresa lá na questão de saúde dos seus funcionários, né? Então, dentro da questão da legislação, existe o Programa de Saúde e Segurança Ocupacional, que tem como objetivo promover a saúde e a segurança e implementar recomendações no ambiente de trabalho, né? Entre elas é o controle médico das ocupacionais, ou seja, seguir a legislação vigente quanto à questão de admissão, demissão, os exames a cada 2 anos de todos os funcionários para evitar uma de doença ou doença ocupacional, né? E dentro dessa área que toda empresa necessita ainda, é o programa de prevenção de riscos ambientais, né? Então, isso a gente vai ver detalhamento aí de alguns pontos para que deve estar alinhado com aquela questão da saúde e segurança ocupacionais, né? E diminuir a área de risco no ambiente de trabalho, principalmente no exercício da função de cada trabalhador, onde se torna mais perigoso ou não dentro das empresas. Esses documentos são obrigatórios pela legislação vigente, né, tanto um como o outro, e seguem as orientações. Eu lembro que a gente falou muito nas normas regulamentadoras, né? Então, uma delas é a NR7, que determina todos os detalhes sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, sobre a questão da preservação da saúde dos seus empregados, né? Conjunto de colaboradores, a gente chama agora, né? Em determinadas áreas, né? Então, o que ele trata mais significativo? Primeiramente, aquela questão dos exames médicos, que a empresa é obrigatória a realizar, os custos são do empregador, né? Para ver quando a pessoa entra na empresa, ela está bem de saúde, quando ela está trabalhando e quando ela é demitida, é necessário fazer os exames admissional e demissional e periódico, né, para ver como está a saúde do trabalhador. Algumas mudanças que ocorreram agora com a nova legislação é que foram colocados novos protocolos com padrões de procedimentos, né, para garantir a empresa, seja ela lá em risco ocupacional, ela com alto risco. Então, a ANR teve uma atualização esse ano, com alguns pontos ali. É bom vocês se atualizarem, tem esse material disponível na internet, estava no livro de vocês ali desse mês, mas
atualização também, houve uma atualização agora em 2020. Outra norma regulamentadora é a NR9, que daí é aquela parte principal dos riscos ambientais, da prevenção de riscos ambientais. Ela trata principalmente sobre aqueles riscos, sobre os locais de trabalho, sobre situações de risco, e é uma classificação do que é perigoso dentro da empresa, né? Sempre preservando a saúde do empregador, a saúde do colaborador, para não ocorrer riscos ambientais ou ao meio ambiente também, que é uma proteção. Então, a NR9 é bem direcionada, por exemplo, o que ocorre quando há um vazamento de óleo, uma explosão, um produto contaminante. Então, ele delimita todas essas orientações e procedimentos no caso desses tipos de acidentes e riscos ambientais. São as duas principais normas regulamentadoras, né? Então, você está aí na prova, NR9 e NR7. Como a gente comentou na última aula, lá uma questão muito importante, que é a CIPA, né, dentro das empresas e todas elas, para que dentro dessa questão de prevenção de acidentes, de mapa de riscos, toda essa função lá de evitar algum risco para o trabalhador, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, ela tem uma outra função também, de auxiliar nas investigações de ocorrência dos acidentes. Né? Então, quando, né, uma das funções, né, quando acontece algum acidente dentro da empresa, primeiramente, quem vai investigar e fazer um relatório geral sobre tudo o que aconteceu é a CIPA. E algumas empresas ainda existem o que a gente chama de SESMET, né, que é o Serviço de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, das grandes empresas. Mas a que faz todas as informações, levantamento de tudo ocorreu e ainda sugerir alterações para que não ocorra mais esse tipo de acidente é a CIPA mesmo. Então, por isso, a gente colocou lá como é importante ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nas empresas, seja elas privadas, públicas ou menores, grandes, todas elas, né, seguindo a legislação, para evitar, assim, sempre a questão de prevenção dos acidentes, né? Uma estatística, nossa, aqui, quer ver como que é complicado? No Brasil, a cada 4 horas, morre um trabalhador vítima de acidente de trabalho. Então, vejam, por dia, né, cada 4 horas. Então, como é grande essa estatística de acidentes. Lembra que a gente colocou lá toda aquela estatística sobre os principais tipos de acidentes, quais as áreas mais perigosas, né, que ocorrem os acidentes. Mas o que é um acidente? Primeiro, né? Dá uma definição, a gente pode trabalhar. Na legislação, o artigo 19 da Lei 8.213 define um acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referente ao inciso 7º, artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional, que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária de capacidade para o trabalho. Eu lembro lá que a gente fez essas definições e tudo que precisa fazer nas últimas aulas, né? Ainda dentro da questão agora do acidente de trabalho, normal, né? Existem ainda 2 incisos, que uma ela se divide como doença profissional, que é aquela desencadeada pelo exercício do trabalhador peculiar a determinada atividade constante, né? Então, um exemplo disso daí é ele executando ali um trabalho e é afetado por uma máquina, por alguma outra questão assim. Então, isso é uma doença profissional. Ele foi afetado diretamente no local de trabalho por equipamentos ou pela falta de equipamentos que estava, né? Já existe essa doença profissional. Já a doença do trabalho
é impedida ou adquirida, desencadear a profissão de condições de trabalho. Ainda na última aula a gente estava falando lá sobre a ergonomia, né, que é muito importante. Então aqui ela vem aquelas questões lá da ginástica laboral, que é executada pela empresa, a prevenção da LER, aquela questão também de cadeiras ergonômicas, mesas para evitar esclerose da coluna, outros hérnia de disco ou outros fatores assim. Então, ocorre isso, é uma doença do trabalho, né, que foi adquirida desencadeada em função das condições do trabalho. Ainda mais, por exemplo, aí entra o trabalho, essa origem lá que afeta o pulmão. Então, isso é uma doença do trabalho, né, que ele é executado. São duas diferenciações quando ocorre isso. Aqui nós temos alguns outras questões bem sobre segurança do trabalho, sobre acidentes, né? Vamos colocar lá. Só dar uma boa noite, Kathleen. Tudo bem? Kathleen, está me ouvindo? Boa noite, professor. Estou ouvindo, mas eu não estou vendo nada. Não está aparecendo para você? Não. Suzana, está aparecendo para você, Suzana? Para mim, tá, professor? Esse aqui também está ok. Então eu vou desligar e já ligo de novo, então. Tá bom. Aham. Eu só vou comentando a segura e fico te esperando, então. Tá. Então, olha aqui, ó, nesse primeiro slide aqui, né? Então, olha a segurança do nosso caro colega aqui, né? Criatividade, né? Colocar uma garrafa plástica como máscara quando ele está serrando, assim, né? Um tubo de aço ali para evitar, né? Então, ainda ele está usando uma luva, né? Corretamente, ainda isso favorece, mas isso daqui também não pode. Então, esperar um pouquinho aqui até tentar. Vou colocar a segunda imagem aqui. Essa daqui tem tudo para dar errado, né? Essa até é engraçada, né, professor? Essa daqui, eu coloquei quando eu vi assim, não, é impossível, né? Já imaginou. Criatividade de inventar isso. Professor, Oi. não tá aparecendo mesmo assim para mim. Te manda a apresentação, então, está pelo celular ou pelo computador, Kathleen? Pelo computador, na imagem só tá SM, tá só aparecendo o coisa da Suzana aqui. Uhum. Então, espere, eu só vou então sair aqui e entrar novamente, só um pouquinho. Vou ver se vai aparecer para você. Deixa eu parar aqui. Já. Eu vou colocar de volta aqui. Apareceu, Kathleen, ou não? Aham, agora apareceu, professor. Apareceu. Então tá. Então vou fazer uma bem rapidinho aqui para a gente estar comentando. Então aqui era o início, né? Então estava falando sobre os dois programas que as empresas devem ter, né? Então que é o Programa de Saúde e Segurança Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que a legislação é obrigatória para todas as empresas. Então, para vocês, se você cair na prova, são duas normas regulamentadoras, que é a NR7 e a NR9. Essas são as normas que regularizam tanto a questão de segurança e a prevenção de riscos ambientais. Nós estamos ainda falando sobre a questão dos acidentes de trabalho, né, que no Brasil, cada 4 horas morre um trabalhador.
o que é acidente de trabalho, né? A definição de acidente de trabalho. E também nós comentamos que ela é dividida em dois tipos: doença profissional, que aquela é por causa da sua profissão, nas condições que você está executando, e a doença do trabalho, que você adquire, ou, por exemplo, a gente falou falta de ergonomia, trabalho repetitivo, que a doença é alerta, são todas que você adquire durante o trabalho. Então, muitas questões entram em essa do esforço repetitivo, em condições de trabalho, é muito quente, muito frio, pode ter doenças pulmonares, então é doença do trabalho. Se é algum acidente ali com equipamento, é doença profissional. Daí nós damos exemplos aqui de possíveis acidentes de trabalho, né? A falta de equipamentos, né? Então aqui a criatividade da pessoa em utilizar uma garrafa na cabeça como máscara de proteção. Essa daqui nós estamos comentando agora, que tem tudo que dá errado, né? Meu Deus. Essa daqui... Não era você que teu pai estava assistindo a última vez ou não? Isso, aham. Essa Era. vamos dar para ele, né? Não, e tipo, tá com equipamento no ouvido, tudo, mas que adianta lá o carinho embaixo. Na próxima aqui também, né? Isso daqui acontece bastante também, né? Em casa, né? Segurança em primeiro lugar. Vamos trocar a lâmpada, né? Ah, isso é verdade. Aqui também acontece umas gambiarras dessa. Quem não faz, né? Mas, enfim, nessas questões de acidente dentro da empresa, né? Quando ocorre a gente já comentou na última aula, mas é obrigatória a comunicação de acidente de trabalho para o Ministério do Trabalho, tá? Então, é uma questão legal que deve ser feita e informado qualquer tipo de acidente que ocorreu. Então, ela se chama CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. E só com essa CAT que depois, se a pessoa, se o colaborador ou o empregado precisar, ficar afastado pelo INSS depois de 15 dias, para fazer qualquer questão, ela só vai ser validada se a empresa fez essa CAT, fez essa comunicação para a empresa, para o governo, né? Então, aí entra também o fator decisivo aqui, que é a questão do RH e da CIPA, né, que são os responsáveis por encaminhar isso. O RH é o responsável de fazer essa CAT e encaminhar ao Ministério do Trabalho. Esse é o procedimento, ó, que diz aqui: protege o trabalhador e dá cobertura no caso de uma lesão grave no futuro. Muitas pessoas já perderam o auxílio doença, não puder se aposentar, ou várias outras questões, porque a empresa não fez a CAT. A gente comentou também. Olá, Marina, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Tudo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, ó, que é a CIPA, que quando ocorre um acidente, né, então a CIPA, o RH, encaminha a CAT, mas aí eles têm que fazer um relatório sobre o acidente, né, o porquê ocorreu, como ocorreu, de forma que ocorreu e o que precisa ser feito para evitar esse tipo de acidente. Então, deve ser feita toda uma investigação, um relatório investigativo, baseado na questão das NR, como a gente comentou ali, na NR7 e NR9, né? Mas as principais etapas dessa investigação. Primeiramente, coleta de dados, né? Então, quando ocorreu, aonde ocorreu, como aconteceu isso. Depois já colocar testemunhas. As pessoas perto viram o acidente, porque eu vi, pegar todos os dados de como foi isso, né? Recursos humanos aqui. Todas as informações sobre a equipe que estava trabalhando, sobre o trabalhador envolvido, né? Então, quantas horas, se era por causa de fadiga, se é porque aconteceu um AVC, ele desmaiou, alguma coisa assim, e ele estava muito cansado. Então, todas aquelas questões que envolvem as pessoas, né? O que podia ter acontecido? Não escutou, então não tinha um EPI de audição, foi
tem algum problema que ele já estava familiar, o que ocasionou esse acidente. Dentro do relatório ainda, toda a parte do ambiente de trabalho, né? Com as perguntas, por exemplo, havia atraso, pressão para acelerar a produção, tinha equipamento quebrado, existiam fatores anormais, ainda, quais os riscos, tinha mapa de risco, foi identificado que tipo de risco, havia um plano de ação para reduzir ou eliminar perigos, a empresa efetuou as devidas inserções rotineiras de inspeção, foram detectadas substâncias de extremo excesso de calor, umidade, frio, altura, presença de gases tóxicos. São todas perguntas que estão relacionadas ao ambiente de trabalho que deve estar no relatório. Se é a empresa que trabalha com máquinas e equipamentos, né, existiam as proteções, existia o EPI, né, equipamento de proteção individual, ou o trabalhador estava utilizando, houve falha no funcionamento da máquina, o que pode ter gerado problemas, os equipamentos estavam sendo utilizados conforme o fabricante recomenda, quanto tempo estavam os EPIs sendo utilizados, foram registradas normalidades em relação a eles, quais os móveis tinham ergonomia, exerciam a proteção do trabalhador. Então, são todas perguntas que devem entrar nesse relatório investigativo. Ainda mais. Exame médico, lembra que a gente estava falando dos exames? Foi feito exame adicional, o trabalhador fez exame periódico, ele estava bem de saúde, ele não estava, então por que a empresa não tomou providências? Entrevista com todas as pessoas, né? Os colegas, diretores, todo mundo que fazia parte daquilo lá. E daí, por fim, a interpretação de tudo o que ocorreu no relatório, com uma conclusão do que ocorreu. Foi prestado socorro à vítima, colocar imagens, fotos, fazer gravação de vídeos sobre o que ocorreu ali. Foi feito a CAT, daí finalizando com o relatório. Esse relatório ele fica com a CIPA, vai para a direção e fica à disposição do Ministério do Trabalho quando você precisar de informações. Isso protege tanto a empresa, como também protege o empregador, né? Então, de todas essas formas, né? Então, para não ocorrer um processo contra a empresa depois, para ajudar o funcionário na questão se ele sofreu uma perda de algum membro, alguma coisa para aposentadoria, para invalidez, para auxílio-doença, precisa desse relatório. E isso é que a responsabilidade é da CIPA e dos recursos humanos. Agora, dentro daquilo que a gente comentou ali, que das empresas ali, que é colocado na prevenção, uma das também tarefas do RH e da CIPA, a gente chama de mapa de riscos. Então, delimitar para que todas as pessoas saibam os locais mais perigosos dentro da empresa. Elas seguem as normas regulamentadoras desde a 1, da 5, 7, 9, 15, 16, 17 e 18, para a realização desse mapa de risco. Ele é baseado em cores e dividido assim: risco físico, verde, o risco biológico por substâncias, risco de acidente, possível risco de acidente, risco químico e risco ergonômico. Então, ele é dividido em 5 fases, em 5 tipos de riscos, né? Em toda a empresa, então, em todo local. Não importa se é empresa pequena, média, grande, se é privada, se é pública, em todo lugar. Deve haver esse mapa de risco em todos os locais. Marina e Suzana, vocês têm nos postos de vocês o mapa de risco ou não? Acho que não, professor, eu nunca vi. Não. Eu nunca vi também. Quando vocês forem na prefeitura, perguntem se na prefeitura tem um mapa de risco para vocês verem. Só se tá bem guardado, que nós nunca achamos. Pois é. Quem vocês estavam torcendo ganhou e vocês continuam normal, então? Ganhou, o nosso ganhou. O Saliba, né? Ganhou. Saliba. Ganhou. Ah, que bom, então. Então continua tudo tranquilo por aí. Tá tudo normal aí. Oh. E lá, professor, ganhou? Que o professor estava torcendo? Aqui continua o mesmo, né? Então também continua nos mesmos projetos aí do pessoal. Uhum. Vamos ver. Tá. Então, dentro desses riscos, eles são divididos assim. O grupo verde, que eu falei que é riscos físicos,
são aqueles que oferecem menor questão assim de acidentes. Então, vamos lá. Ruído, qual é o nível de ruído nos locais de trabalho, se há vibrações constantes, que tipo de radiação que emite. Lembrando que antigamente existiam essas luzes que afetavam muito as questões, mesmo elas podiam transmitir radiação ainda. Radiação ionizante e não ionizante. Para ter um exemplo, antigamente os monitores, aqueles verdes, aqueles outros monitores grandão, aquilo lá emitia uma radiação constante dos monitores, era considerado o grupo 1, grupo de risco. Se faz muito frio, faz muito calor, se a pressão, as pressões são anormais, se há muita umidade dentro, né, do local, então aí é o primeiro grupo verde. O segundo grupo, riscos químicos, quanto a se a poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, que tipo de gases, vapores, se são substâncias químicas, o que ocorre? Então, pode haver, né? Então, é o grupo 2. No marrom, já os biológicos. Não há possibilidade de contágio de vírus, de bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Então, isso entra muito na área de saúde. Então, as poças onde a Marina e a Suzana trabalham ali, é risco 3 do marrom. Já o grupo 4, amarelo, ergonômicos, né? Então, aquela coisa, esforço físico intenso, levantamento de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido, produtividade, imposição de ritmo, trabalho em turno, noturno, jornadas de trabalhos prolongados, monotonia e outras situações. Então, há um risco ergonômico, em amarelo. E o azul, o arranjo físico inadequado, equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações. Então, ele é dividido nesses 5 grupos. Então, aqui a gente dá um exemplo prático, né? Na construção civil. Então, o que a gente pode analisar da foto lá? Então, ele está trabalhando serrando os tijolos lá numa plataforma. Mas o primeiro risco é o ruído. O segundo risco, poeira. E aqui, no caso, aqui ele está sem luva, sem proteção nenhuma de EPI, né? Faltou aqui também. Então, o que pode ocorrer também? Corte com a serra, circular, queda no mesmo nível. Ou seja, ele está entre ruído, ele lá é um ambiente em grau de risco 1, 2 e 4. No caso dele não usar IPI, também 5, né? Ele não fez. Ele não está usando IPI. Então, tudo isso nessa primeira imagem que pode ocorrer. Então, é dessa maneira que se é feita a classificação dos locais de trabalho lá. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, soldagem de estrutura metálica. O que pode ocorrer de acidente? Risco de acidente. Queda de altura superior a 2 metros. Queimadura pela solda, produto químico. Risco físico. Radiação emitida pela solda não ionizante. E risco químico, fumo. Não entendi por que risco fumo. Então, dentro disso daí que eu falei, o que trata cada uma das normas. Diga que aqui. Alguma coisa? Referente àquela imagem ali também é o IPI, né? Que ele não tá com a roupa adequada. Tá de calça jeans, Ele tá com a máscara e com a luva, né? Só que ele não tem o avental de proteção de couro. Isso, tem que ter aquelas... ou aquela roupa de brim, né? Que é uma estrutura mais forte que o jeans, também não tá. Camisa fina. Tem outras coisas, por exemplo, assim, ele não tá com cinto de proteção também. O que cinto também. Então, há vários problemas aqui, né? Mas no contexto, assim, os acidentes iniciais seriam esses aqui. Então, como é importante, né? Eu acho... Diga, pode falar.
Eu acho que foi algo meio assim que aconteceu ali na Regis esses dias. Porque a pessoa tava em... Ainda o rapaz, não sei se morreu, não morreu, mas Provavelmente nessa ele tava... nova. Isso, ele tava em obra, ele tava em andaime. Eu não sei se ele tava soldando, mas aí ele tava assim, eu sinto, e a peça caiu e, tipo, levou ele junto. Daí ele caiu e a peça caiu em cima, moeu a parte do tórax dele e parte assim na cabeça. Ele tava em estado grave, assim. Foi bem na hora que estavam terminando o serviço e para ir embora, o cara acidentou-se. Então, tipo, foi mais por falta de EPI, porque se ele tivesse com o cinto de segurança, talvez poderia ter se machucado, mas não grave, né? Isso é por causa por isso que ali faltou cinto de coragem, né? Uhum. Bem complicado. Primeiro, alguns fatores mesmo, né? Isso afeta tudo. Por exemplo, eles podem até, quando ocorre esse tipo de acidente, a empresa pode até perder o contrato com a Regesa, porque ela segue as normas internacionais, as ISO que a gente comenta, né? ISO 26.000, ISO 14.000. E isso, quando ocorre, é contado acidente de trabalho para a empresa, para a Regesa também, né? Uhum. Então, uma das questões, eles podem cessar o contrato por causa desse tipo de acidente. Não, e ainda mais se não estava utilizando os EPIs. Né? E acho que nem sinalização, tá? Porque foi... poderia ter acontecido com outra pessoa, caído o negócio em outra pessoa, né? Foi afetado terceiros, né? Uhum. Interessante, eu não sabia, vou verificar, conheço lá um dos diretores, vou perguntar como que foi mesmo. Acho que nem deu notícia ali, né? Não, assim, foi bem interno mesmo. Uhum. Nossa, foi questão... Eu tava indo pro curso do inglês, aí o meu namorado trabalha lá, aí ele teve que... Eu não sei se foi bem na área do setor no que ele trabalha, mas ele teve que ficar, por causa que daí era bem perto, aí para não dar confusão de trânsito de carro, para poder ter mais acesso lá para dentro. Mas foi bem de tardezinha o que aconteceu. Tudo fatores, né? Final do expediente, vários fatores. Sem utilização de EPI, tinha vários fatores, né, para dar errado, infelizmente. Coitado. Infelizmente. E o RH teve um trabalho também, né? Imagino. Então, quando a gente está comentando as NR, as normas regulamentadoras, isso todas as empresas devem seguir. A N1, a 5, a 7, cada uma delas trata especificamente de um assunto. A NR1 da ordem de serviços, mapa de risco, programa de controle médico que a gente comentou dos exames admissionais e demissionais. O 9, que é essa questão da questão ambiental, dos riscos ocupacionais e prevenção. A 15, dos agentes insalubres. Isso aqui cabe muito ali a Marina e a Suzana, que é a NR15. A 16 também, dedica bem perigoso. 17 define análise do risco ergonômico em todos os setores, então isso é para todo mundo. E as condições de meio ambiente e trabalho. Se o que está ocorrendo pode afetar o meio ambiente, por exemplo, um vazamento de óleo para um rio, alguma questão assim. Então, essa é a NR18. Como que é esse mapa de risco? Então, vamos dar um exemplo aqui do Habib's, mas todas as empresas devem ter, independente do tamanho da empresa. Por isso que eu falei, se é pública ou se é privada, deve haver isso. Teoricamente, Marina e Suzana, no posto de saúde, deveria ter esse mapa de risco também. Isso aí nós temos. Que bom. Dessa maneira, O professor, Ah, sabe o que é NR31? a 31? É. Que você precisa usar aí? Não, aqui o meu marido que falou que a dele é NR31. É agente tóxico. Isso, é que ele planta fumo e soja, milho, todas as coisas. Isso. Daí eles têm que fazer assim todo um armazenamento, né, de todo esse material em local específico que deve seguir a NR31. Então, tem que estar bem isolado, não pode estar perto de rio, ele tem que estar forrado com material que não vaza, então tem que ter uma proteção plástica. Sim, esses armários de veneno, né, que eles fazem para os fumicultores ali, eles têm que...
Exatamente. Aqueles... Tem que estar com cadeado. Ele fez curso disso. Isso, Só para perguntar mesmo, curiosidade. Essa é a NR31, é específico para cada tipo de empresa, né? Então, ela vai tratando todas as normas regulamentadoras. E a 31 é só para os agrotóxicos. Nós seguimos a maioria dessas do RH, esses aqui. Há outras também, né? Mas essas são importantes. A 31 é muito importante e ela teve uma atualização, a 31 também. Pode mandar ele procurar a atualização de 2020 agora. Mas voltando aqui para o nosso mapa de risco, que vocês disseram que tem aí também, porque vocês, a maioria, ali na área de trabalham com as vacinas e tudo mais, é tudo marrom. Indicado ali na área de vocês deve estar como marrom, ou até risco químico e biológico, né? Então, aqui, ó, o exemplo do Habib's, que vamos utilizar aqui, né, de uma área lá de fast food, quando você entra lá dentro, desde a entrada, então, o salão de festas, a área ali das mesas, ele é considerado como risco azul, que pode haver quedas, queimaduras, algumas questões assim, né, de alimentação. O salão é azul, o verde aqui, vocês podem ver aqui já na questão da cozinha aqui, ele tem o risco de físico, que é o ruído das máquinas, calor intenso, a questão de ar e frio de todo ele já passa para ser um risco aqui para dentro da cozinha como vermelho também. Então, já vai colocando todos eles, azul, vermelho e verde. Os banheiros, por questões de bactérias e outros agentes biológicos, ele é marrom. Então, toda a parte da empresa ele deve ser assim, dessa maneira. Tudo é uma planta baixa, que a gente chama, né? Daí colocado que cor e que tipo de risco pode ocorrer em cada setor, em cada sala, em toda empresa, não importa, desde a sala do presidente até a área de produção dentro da empresa, né? E ele ainda tem isso aqui, ó, ele tem que ser colocado com o tamanho das bolinhas, se é um risco grande, se é um risco médio, e é um risco pequeno desse tipo de acidente. Podem ver, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Risco físico tamanho médio e o risco vermelho, risco químico tamanho pequeno, né? Pode ocorrer aqui dentro da cozinha. O tamanho das bolinhas também ele pode dizer se é pequeno, médio ou grande. Para uma interpretação rápida e também para você saber onde que pode ocorrer os maiores acidentes dentro da empresa. Então, todas as empresas devem ter esse mapa de risco, todos os locais. Como eles falaram ali, até nos postos de saúde ali, que a Marina e a Suzana trabalham, tem isso daí. Né? Se fosse na aula passada, eu ia pedir para vocês tirarem uma foto, mas a próxima vez que a gente tiver uma aula lá, vocês me mostram. É mais ou menos assim que está lá, Suzana e Marina? Alô? Oi, eu ainda não vi no meu postinho. Então procure amanhã lá. Eu tô de férias, professor. Oi? Eu tô de férias só em dezembro. Não contou. Mas eu vou procurar professor, lá pra mim, fiquei curioso. Por quê? Não, vou procurar para me ver se tem. Tem que ter lá. Vocês... As cores que se tá bem certinho, o tamanho das bolinhas também. Se não tiver assim, só tá errado, refaçam. Kathleen, você trabalha numa loja de roupa, é isso? Isso. Quantos funcionários tem lá dentro? 5, às vezes 7, porque às vezes o chefe vão lá na loja, às vezes não, mas geralmente é 5 só as meninas. Teoricamente já devia também, não que faça uma fiscalização, mas até a loja que você trabalha assim deveria ter esse mapa de risco lá que contém. Eu estava agora, o professor comentando, né? Estava agora pensando também que lá também deveria ter, por conta de que tem movimentos repetitivos, ficar só em pé, escada, poeira, muita coisa. Então entra todos, entra o físico, químico. E tem coisa química, por causa que tem verniz, alguma coisa assim,
tinta. Então, Sim, tem muita coisa assim, que envolve. químico, né? Olha aí, Ah. já é uma tarefa para você aí, ó. Pergunta se não tiver lá, você já monta em casa e leva para a loja, ó. Você já tem Aham. tudo ali dentro do portal, né? Já leva lá. Ó, esse é o risco da empresa, ó, tá? Já ganhou pontos com o chefe lá. Ou não, eu vou falar, que você está se metendo, começou agora, vai se meter nas minhas coisas. Que nada, é para ajudar a gente, então, É. pessoa lá. Então, vamos lá. Pessoal, então, da disciplina era isso. Lembrando vocês agora que nós temos agora que entregar, né, a segunda parte do PIPA. Já terminaram? Eu já entreguei. Já? Que bom! Já. Marina, Suzana, vocês iam se reunir, fizeram? Viu? Nós fomos quinta-feira tirar dúvidas lá e, na verdade, era uma secretária lá do Polo de Canoinhas. O professor chegou depois só para levar ela embora. E Sério? ela explicou, mas nós não entendemos meio Quem que direito. era? Jéssica, acho que era. E o professor é aquele que dava aula ali, uma aula, ele deu uma matéria para nós, ó. De óculos, carequinha. Assim. Acho que é Edson o nome, né? Não, não era o João? O João alguma coisa, né? João Gilberto? É esse aí. Mas não explicaram para vocês daí. A menina tentou explicar para a Cíntia, daí nós chegamos, eles já estavam quase indo. Então, mas vocês conseguiram ou ainda estão com dúvidas? Ainda temos dúvida. Então vamos lá. Quais são as dúvidas? Porque deixa eu explicar aqui primeiro, daí vocês vão me dizer se vocês entenderam ou não. Então, ó, deixa eu passar para o próximo slide que fica mais fácil. Aqui, ó. O que vocês fizeram primeiro era essa parte aqui, a introdução, né, que vocês estavam fazendo. Depois, sobre o trabalho, e fizeram uma entrevista com uma empresa, é isso? Isso. Que empresa que foi? A Recicla Brasil. A Recicla Brasil. Tá. Agora, eles colocaram lá o que foi a entrevista. Correto? Até aí foi a primeira parte. Sim. O que você tem que fazer agora é abrir o mesmo arquivo, vocês vão continuar o trabalho, no mesmo arquivo. Vamos fazer mais um título embaixo, depois vocês colocaram a entrevista, e a proposta ou sugestões. Aqui vocês vão colocar, vocês avaliaram a empresa, né? Aí, conforme a entrevista, vocês conhecem a empresa, agora vocês vão dar sugestões para essas empresas, né? O que eles têm que organizar alguma coisa, se eles têm problemas, dar uma sugestão, vocês vão dar sugestões para vocês, para melhorar a empresa. Nessa parte aqui, depois uma conclusão de como foi o trabalho que vocês fizeram até agora, o que ocorreu no momento da pandemia, como esses encontros, o trabalho, isso aí, essa questão de conclusão. Então, Tá travando o professor. tá, vamos de novo, então. Acho que tem as meninas estão com Deixa eu tentar coisa ligada, eu acho. Deixa eu multiligar. Melhorou agora? Aham. Isso, então vamos de novo. Então, a parte 2 do PIPA é só esses dois itens aqui, ó. Que é sugestões, que vocês fizeram a entrevista da empresa, e vão dar sugestões agora para ela melhorar na parte de RH, né? Então, ó, se ela tem RH, se ela não tem RH, já é uma sugestão, né? E depois fazer a conclusão de todo o trabalho. Por exemplo, assim, ó, conclusão. Nós nos reunimos em equipe porque nesse momento de pandemia não poderia ser compartilhado com todos os outros colegas, foi feito uma entrevista virtual ou presencial da empresa, o que foi muito importante e que nós podemos dar sugestões a ela. Essa parte da conclusão. As referências, se utilizar algum material, se utilizar um portal, algum livro, vocês vão colocar em referências. Então, só esses 3 itens que é a parte 2 do PIPA. Quem que está responsável por fazer? Vocês vão fazer todo mundo junto ou alguma de vocês 3 que vão fazer isso?
Mas- Eu fiz com as outras meninas daqui de Três Barras já. então ok. A tua Aí, Kathleen, tua tá ok já, então, né? pra mim só falta o review ainda, que eu Aham. tenho que terminar de fazer. Nós estamos fazendo nós 4? 4 pessoas. Isso. Aham. Só que ainda aquelas perguntas hoje nós estava tentando solucionar lá, não tivemos muita ideia. Tá, qualquer dúvida, vocês vejam se conseguem fazer mais um pedaço, senão você pode me chamar no WhatsApp ali, me mandar o arquivo que eu dou uma olhada para vocês. Eu vou mandar pro professor amanhã, porque eu até nós imprimimos com a Cintia, acabei me esquecendo lá dentro da sala. Tá bom. Aí já fomos embora e lembramos depois. Vou mandar amanhã no WhatsApp daí pro professor dar uma ajuda para nós. Né? Já organizo ali, já dou uma sugestão para vocês. Né? Então tá bom, muito obrigada. Dispõe. Então, datas importantes para a semana que vem. Então, de aula, era até hoje a aula normal que nós tínhamos online. Na semana que vem, então, vocês têm até dia 23 para postar o review. Catherine já postou também ou não, Catherine? Não, ainda não, review não. Então, meninas também, então, até semana que vem, até dia 23, é a postagem do review, né? Nós já postamos dia 8. Nós já postamos nós. Legal. Então, só faltou Pipa, que o prazo máximo é 28, mas vocês até semana que vem ou até essa semana já postam. E do dia 24 a 30 vai ser a prova. Essa vai ser a semana de prova, né? Então, terminando a prova, vocês estão de férias. Se forem bem na prova, é só lembrar que vocês entrarem no sistema de assistir as aulas para aquela barra de progresso ficar verdinha, porque ali já são 2 pontos na média, né? Mais 2 pontos pelo momento review, só falta a nota da prova. Daí. O mês passado me ferrei nessa parte aí que... Porque não viu o review? Não, a barra de progresso não ficou verde? Eu quase fiquei reprovada. É uma coisa simples, mas ajuda bastante, né? Porque são 2 pontos garantidos já na média, né? Então, salva bastante, né? Mas a prova vai ser tranquila, não é muita matéria desse mês, né? É bem tranquilo, mas tem que fazer para já garantir esses pontinhos, né? E se vocês já estão quase terminando, o momento review e o pipa, né? Você já também, essa tarefa já fica livre de dezembro, já não tem mais. Dezembro e janeiro são férias para vocês, a gente retorna em fevereiro. Né? Tomara que por aula presencial já, né? Para podermos trabalhar mais em equipe, fazer outras coisas diferentes. Né? Tomara. Tomara, né? Que agora está naquele pico de novo aqui, né? Na região. Vamos ver se dezembro começa a baixar novamente. Aqui aumentou muito os casos esse mês. Acho que Joinville, não sei, vão fechar agora essa semana que vem as coisas. Eles estão também com um nível bem alto, né? Florianópolis ainda se mantém no vermelho, ali também estava, e a região oeste, deu o próximo mapa de risco na sexta-feira, né? Tomara que aqui pra gente não feche, porque não, comércio é crítico também. Fechar talvez não feche, né? O que pode acontecer é aquelas que eles estão colocando lá nos protocolos de voltar aquela coisa de 30%, né? De ocupação em todos os lugares. E hoje está liberado no risco laranja é 60%. Então, o que pode ocorrer é eles diminuírem novamente para 30%. Né? Mas fechar vai ser difícil, só que está aumentando muito os casos. E agora com essa... agora a gente vai ver esses 15 dias da eleição ali, vamos ver quanto de casos vai aumentar. Meninas, dúvidas sobre a aula, sobre os materiais a entregar? Mais alguma questão? Para mim não, professor, tá tudo certinho. Para mim vou mandar amanhã daí, só para o professor ajudar daí, tá bom? Tá bom, Marina, tranquilo. Uhum. Para mim também não, só tem uma pergunta pessoal para fazer. Pode falar, cara. Professor, é o meu primeiro emprego registrado. Ok. Aí já faz
um mês e pouquinho que eu já fui registrar, já fiz o exame, mas até agora eu não assinei nada. Quanto tempo que tem para mim poder assinar o contrato, alguma coisa? Na verdade, quem assina tudo é a empresa. O que você pode pedir, você já deu a carteira para eles, trabalho? Já, E eles já devolveram? não. É por isso que eu achei estranho também, porque eles têm que devolver, né? Isso. As assinaturas do trabalho, na verdade, são todas pela empresa. A empresa que faz o registro na carteira, né? Tudo lá, e ali vai ter a data da admissão. E ok. Esse é o contrato de trabalho, né? Aham. É que daí, Você tipo, eles você não pode comentaram solicitar. nada comigo, daí eu fiquei pensando, vou perguntar ao professor, porque É, nós já estudamos essa parte, já. mas Aham. nada como o professor falando pra gente, né? Sim, o que você pode, é o teu direito, né? É solicitar a tua carteira de trabalho. Ah, sim. Então, eles são obrigados a ter repassado. Daí ali você já vai conferir os dados, né? Uhum. Vai estar o que dia que foi admitido, o salário, tudo certinho ali. Tá bom. Mas Obrigada, já professor. recebeu o primeiro pagamento, você já recebeu? Recebi. Então, Trabalhei uma semana só, então quando a não gente deu nem voltar às aulas, cheiro. você paga a festa para nós, né? Oh, e pagar primeiro as dívidas. Não, mas até voltar às aulas vai sobrar bastante dinheiro. Deus te ouça, professor. Com Tá certeza. complicado essa parte do dinheiro. E agora, mais assim, daí a gente vamos fazer um coquetel de recepção lá, porque daí a Marina e a Suzana agora vão ser chefe lá, daí elas vão pagar também para nós. Ah, que bom. Mas elas são Promoção. de Papanduva, né? É, as duas vão pagar um churrasco para nós, pelas promoções delas. Podemos pagar, né? Oba! Sim. Ainda bem que eu vivo para Papanduva também, então já dá para mim chegar lá na casa delas também. Sim, vamos todo mundo lá. Meninas, por hoje seria isso. Se não tiverem, fico à disposição. Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Não, desejo uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até mais. Bom final de semana para vocês. Pra você Obrigada também. igualmente. Tchau, tchau. Obrigada igualmente. Tchau.